Domingo o pastor falou um pouquinho sobre Davi e os valentes de Deus. Só que ficou meio confusa a mensagem, por quê? Ele usou um tema na mensagem e explicando outro. Falando um pouquinho sobre cultuar. Que eu até anotei aqui umas coisas interessantes. E eu vou perguntar a vocês, como todos vocês aqui já buscam a Deus, têm um devocional com Deus, têm uma comunhão com Deus, vocês sabem qual é o propósito que existe o templo? O prédio da igreja, ou o lugar onde nós temos a célula. Por que existe o prédio? Qual o propósito do prédio, do templo? Pode falar o dia de vocês. Se errar, nós vamos errar junto aqui. Não tem essa não. Você não, abençoado. Você não é para falar não. Você não. Muitos idealizam, né, o templo como a casa de Deus, né? Mas aí, no caso, a casa de Deus somos nós, né? Eu acho que o templo ali, eu acho que é mais para ter aquela comunhão e ter a junção, né, do corpo de Cristo, né? Porque quando a gente tem comunhão no templo, é quando o corpo está tudo junto, né? Quando a gente mantém a comunhão, né? Porque Jesus mesmo diz, né, que a gente se mantém em comunhão com nossos irmãos, né? Então acho que o templo é para isso, né? Se manter em comunhão e cultuar a Deus juntos. O Diego, um querido amigo nosso, falou uma coisa que eu achei interessante. Tudo bem que o prédio é um lugar para nós adorarmos a Deus. Mas adorar a Deus nós temos que adorar todos os dias. Não é só no prédio, mas o principal foco no prédio, além de adorarmos a Deus, é o que nós estamos fazendo agora, tendo comunhão. Lá tem capacidade para mais ou menos 360 pessoas, o prédio atual. O novo que está sendo construído vai ter capacidade para, como a galeria não vai ser usada por enquanto, mas com a galeria vai dar umas 2.000 pessoas. O propósito é para nós termos comunhão. Para nós estarmos ali como corpo de Cristo, compartilhando problemas como fizemos aqui, orando uns pelos outros. Às vezes você não consegue ver aquele irmão durante a semana, salvo se você tem o contato dele nas redes sociais, mas poder ter uma comunhão. Esse é um dos propósitos do prédio também. Agora, qual é o propósito do culto? Quem sabe me dizer qual é o propósito do culto? O culto ou a célula, já que nós somos uma igreja de 2 asas? Acho que o alimento. Para mim, pelo menos assim, eu idealizo como um alimento para o nosso espírito. Quem mais tem uma opinião diferente? Pode falar do seu jeito. Se errar, nós vamos errar junto aqui. Não tem essa não. Queria falar? Fala, Pedro. Eu não quero falar nada, não. Eu acho que eu vou ter que conversar com a mãe de vocês três depois, porque vocês estão... Tá desde o início da célula. Falar assim. Não quero, não. O propósito do culto é nós buscarmos a Cristo da forma que Ele determinar. Nós temos que adorar a Deus e cultuar a Deus todos os dias, mas não é do modo que nós queremos, é do modo que Ele quer. Adorar a Ele da maneira que Ele estabeleceu. E que modo é esse? Lá em João 4, 23 e 24, fala sobre adorarmos a Deus em espírito e em verdade. É uma das formas. Mas também tem outra forma, reverência, respeito, temor da presença de Deus, adorar sem falsidade. Tem várias formas aí de nós adorarmos a Deus. Mas agora entrando no tema, para que vocês tenham uma ideia, eu estudei um pouquinho essa mensagem aqui, esta madrugada que passou, porque eu geralmente faço ou quinta para sexta, ou sexta para sábado, e é geralmente de madrugada que Deus adora me dar uns tapas. E quando o pastor começou a mensagem, só me veio na mente esse tema, porque agora eu fico em 2 responsabilidades, quer dizer, tanto eu quanto o Henrique. A gente tem que meditar na palavra, mas já pensar em como vamos transformar ela para a célula. E me veio o seguinte tema: como ser um valente de Deus? Quero ouvir de vocês aqui. Hoje eu vou deixar vocês falarem mais do que eu. Para vocês, como é que podemos ser um valente de Deus? Ou uma valente de Deus? Ser um valente de Deus. Eu acho que a gente é valente de Deus quando passamos problemas e mantemos nossa fé, quando levamos a palavra dele em lugares onde ninguém levou. Acho que a gente acaba sendo um valente de Deus quando a gente faz essas atitudes, né, essas atitudes. A
gente fazer a diferença em determinados lugares onde não há diferença. Acho que você está sendo um valente de Deus, porque você está representando a Deus naquele lugar. E buscar a Deus, né? Tentar ser igual a Deus, né? Porque Deus é um Deus valente, então se a gente busca ser igual a Ele, a gente acaba também sendo um valente de Deus, né? Eu acho que, lógico, nos tempos antigos, os valentes de Deus eram que os valentes de Davi, no caso, né? Participavam de guerras com ele, eram pessoas que estavam ao lado dele, e nós também participamos de guerras, né? Ao lado de Deus também, né? Guerras tanto às vezes naturais, né? E às vezes também guerras espirituais, né? Tanto em orações quanto em jejum, e então a gente ser um valente de Deus acho que não é só ter a idealização dos tempos antigos, né? De guerrear ali, né? Mas ser um valente de Deus é você guerrear por Deus. Não no sentido de matar as pessoas, né? Mas guerrear no sentido de fazer o querer dele também e levar a palavra dele. Quem tem uma opinião diferente aí? Quero ouvir algumas opiniões diferentes também. Quem aí quer compartilhar? Não se sintam tímidos, acanhados, aqui em tudo é todos falarem. Ninguém tem opinião diferente. Como que é a pergunta? Como ser valente de Deus ou uma valente de Deus, no seu caso no feminino? Isso é uma valente de Deus? Que modo assim que se pode ser um valente ou uma valente de Deus? É difícil isso daí. Pô, fala do seu jeito. Valente seria representando a Deus? Também, porque você está guerreando as guerras do Senhor. Ser o representante nas batalhas. Sim, ser valente. Mais alguém? Tem alguma opinião diferente? E tudo aqui é vocês falarem. Eu falar o menos possível aqui. Eu tenho que ser o que menos fala. Bom, eu coloquei alguns tópicos aqui, baseando nos versículos que o pastor citou. Lógico, eu não vou ler os versículos que é muito longo. Mas o primeiro é o seguinte: viver na presença de Deus. O capítulo 9 aqui de 1 Crônicas, o título fala assim: habitantes de Jerusalém depois da volta do cativeiro. Tem aqui uma genealogia de pessoas que estavam naquele lugar e o que eles faziam. Jerusalém, o que representa nos dias de hoje? Você ia falar? É a nossa morada espiritual, onde nós vamos estar futuramente, ou quando Deus nos recolher, ou quando Ele voltar e nos arrebatar. A Nova Jerusalém, né? Que tem dito no Apocalipse. Então, e Jerusalém é a nossa habitação futura, que nós estamos caminhando para chegar lá. E Jerusalém também tem a ver com a presença de Deus, com a glória de Deus. O que nós vivemos aqui na terra, essa presença gloriosa de Jesus, simbolicamente tem a ver com Jerusalém. Tem a ver com essa terra prometida. Então nós temos que viver sempre na presença de Deus. O pastor Roberto Giovanelli fala sobre isso. Nós não temos que contar quantas vezes nós saímos da presença de Deus. É quantas vezes nós permanecemos. Nosso dever não é sair da presença de Deus, é permanecer o máximo possível. Então fica aqui o primeiro tópico, que é baseado em 1 Crônicas 9. O segundo, obedecendo a sua palavra. Esse aqui está lá em 1 Crônicas 10, que fala quando Saul morreu numa guerra por desobediência ao Senhor. Aonde o pastor não citou isso, mas se vocês pegarem entre os versículos 1 e o 14, Saul pede para ser morto com uma espada, mas ninguém se recusa a matá-lo. Sente medo. Então o que ele faz? Ele crava a espada e ele mesmo se joga em cima e se mata. Ou seja, a desobediência gera a morte. Não só ele morreu, né? Morreu ele e os 3 filhos dele, né? Exatamente. Que até foi o amigo de Davi que morreu primeiro, se não me engano. Foi o escudeiro dele. Aí nós vamos lá num versículo muito simples que fala: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Cada vez que você desobedece ao seu pai e à sua mãe, que tem um simbolismo com Deus, porque é uma autoridade, você perde um dia de vida. Nós não sabemos quanto tempo nós vamos viver, quanto tempo nós ainda temos de vida, mas se nós desobedecemos, nós automaticamente morremos. Vocês querem ver uma prova?
Agora são 9h20. Quantas pessoas não estão indo para a balada agora num frio de doer, mas não querem nem saber que está frio? E a mãe falando, filho, não vá, pelo amor de Deus, é perigoso, eu não estou com pressentimento bom. E às vezes eles podem estar indo e amanhã o Cambiri está lotado. Mas, E olha que eles ampliaram para trás lá, tem um bocado de terra lá que eles ampliaram para caber mais gente. Parece que o negócio lá para eles está dando lucro lá. Mas, ou seja, por causa da desobediência, você acaba diminuindo o seu tempo de vida. Então foi o que ocorreu. Então, quando você obedece a palavra de Deus, independente de que forma ela venha, seja mesmo através por suas autoridades, mas os seus dias de vida são prolongados. Posso fazer um Pode. Em relação, não só também a questão que o Thiago falou, né, que é muito importante, né, nossos dias prolongados aqui na Terra, quando honramos nosso pai e nossa mãe, né, que é a questão da desobediência, a gente também, Deus nos fala alguma coisa, Deus fala pra gente, olha, eu quero que você faça isso. Ou fala, você não vai fazer isso. E a gente vai e faz aquilo, né? E aí a gente foi desobedeceu a Deus e a gente vai acontecer o seguinte, a gente quebra a cara, né? E a gente tem que entender o tamanho do prejuízo que pode nos causar quando a gente tem essa desobediência em relação a Deus, né? Quando a gente tem essa... Fique à vontade. pegar só um copo para mim. Quando a gente tem essa... Não só na vida natural, mas a gente também pode morrer no espiritual também, quando a gente desobedece a Deus, né? Saul morreu por causa disso. Aqui fala em transgressão, né? Desobediência. Então, a gente tem que ver esse peso que tem, né, pra gente, né? A gente vai desobedecer a Deus, né? E antes de a gente desobedecer a Deus, a gente tem que pensar no tamanho do peso que vai ser depois, né? Qualquer coisa que fazer, porque quando Deus manda, a gente tem que obedecer. E se a gente desobedecer, aquilo pode causar um estrago na nossa vida. Exatamente. O terceiro tópico aqui. Cuidar das pessoas e estabelecer o reino de Deus. Lá no capítulo 11 de 1 Crônicas, após a morte de Saul, se reuniu um povo em Hebrom e quis fazer Davi rei a todo custo. Tem um número de pessoas aqui e foram lá e se declararam a Davi, ó, nós estamos contigo, nós não abrimos mão de você. E eles ungiram Davi a rei. E o que Davi começou a fazer? Ele começou a estabelecer o reino dele em vários lugares. Simbolizando para o nosso caso aqui, seria como que a gente abrisse células em vários lugares. Vamos imaginar, nós estamos aqui com um povo numeroso e começamos a saber, ó gente, Vila São Paulo aqui tem mais de 10 mil pessoas, vamos dividir esse povo, espalhar esse povo para ministrar outros? Seria como que se estabelecêssemos o reino de Deus a outros cantos. Mas o primeiro tópico, cuidar das pessoas. Deus nos deu essa incumbência de ir, fazer discípulos e cuidar, levar elas até uma maturidade espiritual. Então nós temos que cuidar de pessoas e estabelecer o reino de Deus, não o nosso reino. Não é um exemplo. Suponhamos que hoje fosse a multiplicação da célula Oneway a Oneway 2. Não seria simplesmente uma nova célula, é o reino de Deus que está indo. Vai ter um pouquinho da essência daqui, mas é o reino de Deus quem vai. Então é 2 tópicos aqui. O quarto, aí nós entramos no que você falou no início. Guerreando as guerras do Senhor. Esse está no capítulo 12. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Está no capítulo 12. Ok. Que aqui tem dois versículos interessantes, onde falava das habilidades dos valentes de Davi. Onde era o modo que eles lutavam. Mas essas habilidades eles tinham para guerrear as guerras do Senhor. Davi, todas as guerras que ele fazia, ele não saía sem consultar a Deus. E Deus dizia para ele, pode ir lá, detona geral. Então, ou seja, Davi ele tinha a garantia de Cristo e ele só guerreava as guerras que eram do Senhor. Então, por isso que particularmente ele e os valentes dele eram considerados valentes. Porque guerreavam as guerras do Senhor. Sempre, né, os inimigos em números maiores do que Davi vinha, né? E valentes também do Senhor e escolhidos do Senhor também, né? Porque Deus escolhia cada um ali, né? Deus não falava, ó, Deus ia um aleatório, ó, vai você. Deus escolhia cada um e falava, ó, Davi, leva esse, leva aquele, guerria lá por mim e você vai vencer. Não é por...
E também Davi tinha essa fé também, né, que ele ia vencer, né? Deus mandava, ele obedecia, ele mantinha a fé, levava os escolhidos que Deus escolhia para ele e vencia as guerras ali, né? Exatamente. Um outro tópico, esse poderia ser ao inverso, mas como senão ia ficar a ordem do capítulo, é consultar a Deus em tudo que fizeram. Eu acabei de citar sobre isso, é o capítulo 14 que está falando sobre isso. Davi, ele sempre consultava a Deus para todas as guerras que ele ia. Ele não fazia nada sem falar com Deus. Por isso que ele era bem sucedido. Então fica para nós aqui, nós temos que consultar a Deus em tudo. Por que que nós muitas vezes passamos por semanas difíceis e acabamos tomando umas tropeçadas? Que não consultamos a Deus. Então quando a gente consulta a Deus, mesmo que o que você vai ouvir não seja bem o que você quer, mas pelo menos você vai fazer a vontade dele. Penúltimo tópico. Carregar sua presença da forma correta. Isso está em 1 Crônicas 15. Ele fala sobre quando Davi foi carregar a arca do Senhor e ele teve a brilhante ideia de carregar a arca numa carroça. Que diabos que ele foi carregar a presença de Deus, a arca numa carroça, sendo que era para ser 4 pessoas carregando no braço. E Uzias, se não me engano, não lembro o nome do cidadão agora. Uzias, ele teve a brilhante ideia de colocar a mão na arca quando deu uma tropeçada. Bateu numa pedra lá e Deus ali fulminou o cara. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? A presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. E nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Por que Uzias morreu quando foi tentar segurar a arca? Porque ele não era uma pessoa que Deus havia indicado para carregar a arca. Eram só os levitas. E Uzias não fazia parte. Por causa disso ele morreu fulminado. Que aí foi quando Davi teve que levar a arca para a casa de Obed-edom, que ficou lá 3 meses. Estão querendo pregar também. Ficou lá 3 meses e Obed-edom foi muito abençoado. E Davi, vendo isso, mandou trazer a arca de volta e levou da maneira correta. Então, ou seja, a presença de Deus que está dentro de nós hoje, nós somos a arca de Deus, nós não podemos carregar de qualquer maneira. Se Deus vê que você está brincando com Ele, vamos colocar assim, você erra, que todos nós erramos, somos humanos, mas você... É o grito dos aleluias. É o método do pastor, mas um pouquinho diferenciado que eles fizeram. Mas nós temos que carregar a presença de Deus da maneira correta. Se Ele vê que nós estamos brincando com Ele, erramos, pedimos perdão, mas nós voltamos a praticar o pecado, você é que vai para o saco. Então nós temos que carregar a presença de Deus de maneira correta. Até mudar assim um pouco essa questão, colocar não como uma presença, mas colocar como... Imagine que levar a arca seja uma obra de Deus. Deus tenha colocado aqui como uma obra, né? Faça a minha obra, leva a minha arca. E Davi acabou sendo um cabeçudo, né? Apesar de ser um homem com coração segundo o coração de Deus, então, assim, né? Não era o mais sábio, né? Mas ele era sábio, né? Em suas decisões, né? E aí, ele como um cabeçudo fala, não, vamos levar ele na carroça. E quer não facilitar as coisas. E a gente, às vezes, quer fazer a obra de Deus e quer fazer de qualquer jeito, ou quer facilitar. E Deus fala, ó, faz desse jeito. E a gente quer fazer de outro. E aí acontece as coisas que a gente não espera. Então, às vezes, a gente tem que ter dar mais valor, né, com se referir à obra de Deus. A gente tem que colocar a obra de Deus acima de muitas coisas, porque a gente não pode pegar a obra de Deus, eu não posso simplesmente chegar aqui na célula, eu passar a semana todo dia de um jeito, esquecer da célula, chegar na sexta-feira, eu peguei e falar, olha, hoje é dia de lembrar da célula, vou fazer isso de qualquer jeito, vou ler isso rapidinho aqui, pronto, vamos pra célula. E chegar lá, vou falar de qualquer jeito. Não, tudo tem que ter um preparo, tudo tem que ter uma certa preocupação, porque a obra de Deus não pode ser de qualquer jeito, a presença de Deus não pode ser levada em nós de qualquer jeito, a gente não pode simplesmente falar que temos a presença de Deus e agir de qualquer maneira, como o Thiago falou, que a gente não pode cometer aquele pecado e depois continuar com o mesmo pecado, porque Deus vai nos fulminar, realmente, não é nos fulminar com fogo, lógico, mas Deus vai vir com a justiça Deus nas nossas vidas, então a gente tem que ter mais preocupação com o jeito que a gente leva na presença de Deus, ter mais preocupação com a obra de Deus, a gente tem que ter mais cuidado com o que a gente vem fazendo quando essa questão se relaciona a Deus, porque as coisas de Deus são coisas sérias, a gente não pode levar nada que se relaciona a Deus de qualquer jeito. Falou tudo. E por último, que esse na verdade poderia ser unificado aos outros.
adorar ao Senhor sempre, que está lá em 1 Crônicas 16, onde Davi faz um cântico de louvor. Ele adora a Deus por tudo que ele é. Aí me faz lembrar a música do Lelino Marçal. Não adoro pelo que ele faz, mas o adoro pelo que ele é. Acho que houver sempre será Deus. Nós temos que viver adorando a Deus sempre, mas não é só louvor. Adoração a Deus é em tudo que você faz. Tem um versículo na Bíblia que Paulo mesmo fala: quer comais, quer bebais, façais tudo em nome do Senhor. A sua vida tem que ser uma adoração. Eu falei isso uma vez na célula que eu lidero aos sábados, que é o seguinte: o seu culto, primeiro que o seu culto começa quando você aceita Jesus, mas o seu culto não começa no domingo, ele termina no domingo. O seu culto começa na segunda-feira. Aonde, Tiago? Na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança, dentro da condução. Onde você estiver, é ali que o seu culto começa. Nós temos 196 horas na semana. Extraímos 2 horas e 40, que é o culto de domingo, que é o dízimo de um dia. O seu culto começa na segunda e Deus ali avaliando tudo que você fez. Quando chegar no domingo, ou 8h30 da manhã, ou 6 horas da noite, quando você estiver ali começando o culto no prédio, é ali que Deus vai decidir se recebe o seu culto ou não. Então é uma coisa que nós temos que sempre nos preocupar é com o modo que nós adoramos a Deus. E a gente tem que lembrar que a gente é templo, né? Se a gente é templo, a gente é casa de Deus, a gente tem que viver uma vida de adoração a Deus, né? Porque eu sei que, falo por mim, né? No caso por mim, eu sei que eu devia dar mais de mim a Deus, devia adorar sim mais a Deus, não só eu falar, glorificar a Deus ou cantar louvores a Deus, não, é buscar mais a Deus, porque quando a gente está buscando, a gente está adorando a Ele também. Então, às vezes eu falo assim por mim mesmo, posso dizer de mim, que falta muito mais, não digo só um pouco mais, a gente tem que sempre procurar mais, adorar mais a Deus. Porque quando a gente adora a Deus, a gente também, nesse mesmo, por consequência, agradamos a Deus também. Então a gente tem que procurar agradar a Deus, procurar adorar a Deus, procurar sempre manter Deus olhando pra gente. Olha, Deus, manter sempre aquele, Deus como o nosso, manter nós como o prazer de Deus, né? Como a gente vai ser o prazer de Deus? Adorando Ele, buscando Ele, fazendo a vontade dEle. Porque tudo que se relaciona, tudo que a gente faz pra Deus, a gente está adorando a Ele. Então a gente tem que impor nossa vida como uma noite de adoração, porque às vezes a gente, como o Thiago mandou um vídeo, né, acho que era um representante do diabo, né, ali, né, que falam que iam tomar o tempo das pessoas, e hoje é o que vem acontecendo, né, muitas coisas vêm tomando nossa visão, tomando nossa mente, e a gente esquece de adorar a Deus, e às vezes não lembramos por questão de 5 minutos, 6 minutos, e esquecemos por 3 horas, 4 horas, e aí imagine se Deus também esquecesse da gente por 4 horas. Às vezes a gente esquece de adorar a Deus por 4 horas, 5 horas. Né? A gente tem que procurar lembrar mais de Deus no nosso dia a dia. Porque se a gente tem 196 horas, colocar o tempo, não dá para determinar ali o tempo que a gente dorme, vai por dia, que seria o correto 8 horas por dia, né? Vai dar umas 42 horas mais ou menos. E o restante das horas, né? O que a gente faz? Né? E então falta mais da gente às vezes, né? A gente tem que procurar se avaliar e ver se o que a gente está adorando a Deus é o suficiente, né? É o suficiente não para cobrir tudo aquilo que Deus fez por nós, porque nada vai cobrir isso, né? Mas pelo menos mostrar o amor que a gente tem por Deus, porque quando a gente ama, a gente demonstra. Então a adoração é uma demonstração de amor também. Exatamente. Então é isso que fica para nós. São alguns conselhos que nós temos para ser valente de Deus. Depois que eu terminei a coisa de louco, aí Deus me manda mais um. Depois que eu já matutando aqui, Senhor, como é que eu vou me esmiuçar essa palavra para trazer para eles? Quer dizer, para vocês aqui hoje e amanhã para o meu povo na sala de sábado. E aí me veio mais uma que eu citei até no início, na hora dos avisos. Não deixar de congregar. Que esse já é um pouquinho fora, está lá em Hebreus 10:25. Se vocês voltarem em 1 Crônicas 9, foi estabelecido pessoas para ficar ali de guarda, para fazerem funções, mas ele, além dessas funções, ele tinha outras funções na casa de Deus. As pessoas que foram escolhidas para fazer a obra em Jerusalém, eles tinham uma função na casa de Deus.
Então, ou seja, nós não podemos deixar de congregar. Na época que foi escrita essa carta em Hebreus, e na eles dizem assim, como é costume de alguns. Ou seja, desde aquela época tem muitos irmãos infiéis que não vão à casa de Deus. Eu não me refiro aos visitantes, eu me refiro aos membros mesmo, que não vão à casa de Deus. E isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Tudo bem que há situações em que nós não podemos estar ou na casa de Deus ou na célula. Às vezes uma enfermidade, férias que você trabalhou o ano inteiro e, meu Deus, eu quero férias, eu quero sair de São Paulo um pouco. E você consegue, por milagre, sair de São Paulo. Ou, às vezes, ficou mais tempo no trabalho, ou trabalho da faculdade. Não tem como. Mas todo o tempo que lhe for possível, esteja na casa de Deus. Por isso que toda a sexta-feira, ou eu, ou o Alan, ou o Henrique, sempre reforçamos aqui para que vocês estejam no culto. Então o pastor, no seu último ele comentou até um pouco sobre esse assunto, né, de pessoas que não congregam na casa de Deus, né, mas elas dizem estar firmes com Deus, né, mas não vão à casa de Deus, né, e é algo que meio que é interligado uma à outra, porque se você não se alimenta da palavra no culto, como você está firme com Deus? Não tem nexo, né? Você fala, eu estou firme com Deus, eu estou orando em casa, Se você não vai à igreja, você com certeza não vai orar em casa, não vai adorar em casa. A gente tem que deixar isso bem claro. Porque se você não tem força para ir ao templo de Deus, à casa de Deus, para ficar 2 horas ali sentado para ouvir a palavra e se alimentar da palavra daquilo que Deus quer passar para você, você não vai ter força para poder ficar em casa, para poder orar, para poder adorar. Ele também chegou a dizer, né, se pessoas que vão à igreja todos os dias e estão ali, né, firmes com Deus, eles não têm força para suportar certas coisas, porque uma pessoa que não congrega na casa de Deus todos os dias teria a força para suportar mais do que aquela. Dá para dizer que sim, aquela pessoa vai ser uma pessoa assim, mais fraca espiritualmente, vai ser uma pessoa provavelmente morta espiritualmente porque não congrega na casa de Deus. Então, não congregar na casa de Deus tem suas certas consequências. Então é isso que fica. Que vocês guardem isso no coração. Guardar e praticar. Mas esse do culto eu faço questão de enfatizar porque é importante. Domingo passado eu fiquei impressionado porque tinha pouquíssimas pessoas no segundo culto. Minha mãe falou que no culto de manhã tinha bastante pessoas. No culto de manhã. Amanhã agora tá lotado. E à tarde. Isso é normal na Santa Ceia. Na Santa Ceia é normal, mas esses dias eu tô achando muito estranho. Acho que é o puxão de orelha pro pastor de lá, dessa esse negócio sem esboço, aí o povo tá indo mais. É porque o intuito é que eles tiraram esboço exatamente para isso. Para que vá o povo mais no culto. Eu percebi que tem bastante gente. Nós somos mais ou menos 650 membros na igreja. Eu tô tirando fora os visitantes. Como agora foi reformada as cadeiras da igreja depois de um prejuízo que eu dei para a igreja, acho que eu tomei catuaba demais que eu quebrando as cadeiras lá, num belo culto de jovens. Então eram 353 cadeiras, agora tem 311, que algumas infelizmente não deu para reformar. Se dividirmos esse povo nos 2 cultos de domingo, vai dar para umas 300, como são 311 cadeiras, vai dar um pouco menos. 311, não, 622. Aí fica alguns com os bancos a mais. Mas 325 em cada culto. Dá tranquilo para lotar os 2 cultos. Só que não está acontecendo isso. Isso acho que estão se acomodando, né? Como Paulo diz, né? Como é costume de alguns, né? Eu acho que Paulo também não quis dizer como costume e como acomodação de alguns, né? As pessoas meio que se acomodam, né? Às vezes a pessoa falta um culto, ela falta 2, falta 3 seguidos, 4 consecutivos. E ela se acomoda naquilo. Para ela falar, para que eu vou ir ao templo se eu posso orar em casa, se eu posso orar em casa? Mas não vai ter essa força, não vai ter essa fome, essa sede se ela não participar, não congregar. Você vê que já existia desde o tempo de Paulo, né? Desde ali, bem antes de Paulo, né? Quando o Paulo cita ali, é porque realmente existia. Se aquele tempo existia, imagina hoje, né? A gente vê, as pessoas vê o culto, cada dia que passa, os cultos de domingo vão esvaziando, né? Parece que as pessoas meio que estão se acomodando nisso, estão preferindo ficar em casa, trocar o templo, a palavra por outras coisas, né? Trocar as coisas de Deus por coisas naturais. Então é isso que eu reforço a vocês. Não querendo cobrar, porque quem sou eu, porque eu também preciso estar sempre melhorando nisso, mas façam esforço para
não faltarem só numa necessidade. Por exemplo, ela teria todos os motivos para não estar indo nos cultos. Ela teria todos os motivos para a situação dela. Mas ela mesmo assim faz um esforço. Sai um pouquinho antes de casa, sei lá, 1 hora de antecedência e vai. Ela teria todos os motivos, mas mesmo assim vai. Então que fique isso no coração de vocês. Que vocês possam colocar em prática esses 9 conselhos que demos aqui. E que vocês possam se tornar os valentes e as valentes de Cristo. E que logo, logo, nós possamos ver vocês compartilhando isso com outras pessoas. Não estou falando célula, mas as vidas aí fora que precisam. Então que vocês guardem mais no coração de vocês. E agora vamos orar a valência de Deus.